doutores, vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, idealizador aí do canal Fala Doutores. Estamos hoje aí com mais uma super convidada. Saímos aí da área da oftalmologia, que estava reinando aí no canal, estava ouvindo algumas críticas. Hoje a gente está trazendo uma gestora nata, uma médica que enveredou aí para o lado da gestão. Eu nem sabia que era possível fazer uma residência de gestão hospitalar. A gente vai conhecer sobre isso. A gente vai conversar com a doutora Ana Júlia Lopes, que é uma super gestora aí, que está dominando, uma das maiores entendedoras hoje do VBHC, que vocês vão conhecer um pouquinho mais aí do que é essa sigla, que está tão falada aí dentro do mercado da saúde. Trabalhou em inúmeros hospitais e hoje está empreendendo aí na empresa dela, a Bivelo, e trazendo muito valor aí para a cadeia de saúde e um monte de oportunidade para muita gente. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Ricardo? Obrigada aí pelo Tudo. convite. Estou Nada, eu animada que te para a gente conversar agradeço. aí. Com certeza, eu que agradeço aí o teu tempo e a oportunidade aí. Pedir um pouquinho sempre de paciência para a família aí. Vamos tentar, de certa forma, ocupar pouco o seu espaço, mas trazer o máximo de informação aí para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado. Vamos sempre começando do início. Ana, nasceu no Sul, né, Ana? Como é que foi a tua infância, acesso à família e parte escolar? Conta um pouquinho aí de como é que foi esse teu momento aí, esse pontapé inicial na tua vida. Então, nasci em Florianópolis, né? Sou manezinha, a gente chama aqui de manezinha. Quem nasce em Florianópolis, em uma época que Floripa nem era assim tão famosa, né? No Brasil, que depois ficou famosa, né? Cidade Verdade. turística e tal. Mas então, tive uma infância muito boa aqui, família, vários primos. Então, assim, essa parte de escola também. Estudava numa escola, quando eu era criança, numa escola muito que deixava muita gente experimentar as coisas, entendeu? Assim, Legal. estimulava criatividade, inovação, assim. Então, eu lembro que eu estudava no centro, mas eles tinham uma sede no sítio também, escola dinâmica que chama aqui. Tinha uma sede no sítio da escola, então a gente adorava ir para lá, e daí ficava no meio do sítio, era meio sítio, meio aula. Então, Uhum. eu tive essa parte muito legal, e depois fui para um colégio também mais tradicional, vamos dizer assim, né? Mais sério aí, estudar para o vestibular, essa coisa toda, assim. Mas Mas essa aí parte da esse colégio foi mais voltado para o vestibular especificamente? Você já foi focada nisso? Ou foi uma mudança natural aí na tua vida que os teus pais optaram por isso? Não, foi uma mudança, porque a dinâmica era muito uma fase mais, assim, de infância mesmo, né? Quando eu estava já na adolescência, assim, aí eu já fui para outro colégio, assim, estudar mais, e prova e tudo mais. A coisa, né, Entendi. ficou um pouco mais apertada. Mas, enfim, E acho que as duas formações foram legais, assim. teus pais são médicos, né? Como é que é o posicionamento da medicina dentro da tua família? Como é que são as especialidades deles? Então, são médicos, né? Já estão aposentados assim dos serviços, mas então minha mãe é GO, meu pai trabalhava com medicina do trabalho, eu tenho primos, Legal. tenho tios, meu avô gostava muito da medicina, mas nunca foi médico, mas ele incentivava bastante. E eu, no final da minha fase escolar aí, que tinha que optar, aí acabei optando por fazer medicina, né? Daí no final Influência dos seus pais? todo mundo pergunta isso, né? Sempre se é influência da família e tal. Assim, não teve uma influência direta, não. Eu sempre, assim, fui muito livre para ter as escolhas, a decisão, mas eu acho que de alguma forma influencia, né?
Então, eu acabei, acho que achando assim, que a medicina ia me dar assim, uma segurança, uma tranquilidade, porque, enfim, né, um monte de, né, várias pessoas ao meu redor, né, eram médicos, então, enfim, acabou sendo aí a minha escolha. Me conte uma coisa, como é que era a questão de presença dos seus pais e, de certa forma, ausência por muito trabalho, por pouco trabalho? A gente tem ter tocado, né? Eu tenho tentado tocar muito no canal, né? Essa questão de... Eu coloco muito que é o ser humano por trás do jaleco, né? E existe muito essa vida, né? Por trás da medicina, né? Obviamente, nós somos seres humanos com inúmeras falhas e inúmeras qualidades. E aí a pergunta é muito baseada nisso, né? Como é que você os via como exemplo, né? E aí, como você colocou, obviamente que eles te motivaram, mas o que eles tinham, né? O exemplo deles de trabalho era um exemplo satisfatório, teve uma certa ausência. Como é que você tem isso daí como imagem no teu passado? Eu acho assim que né, não eram ausentes, né? Eram bem presentes, mas assim eu lembro que a minha mãe dava uns plantões assim, e eu achava assim que eu não queria aquilo para minha vida, né? De ficar na plantão, mas não que fosse ausente, não. Era de vez em quando um plantão ou outro, assim, não, entendeu? Não, não chegou a ser, imagina, não, super presente, mas enfim, eu achava que aquilo ali não era, não ia ser para mim, entendeu? Então, assim, mesmo indo fazer medicina, eu achava que eu não ia dar plantão, entendeu? Eu tinha isso em mente, assim. Mas foi engraçado, porque, assim, a escolha foi isso, e na época, porque a gente hoje fala muito em propósito, né? Então, qual é o Sim, propósito, exatamente. propósito. Quando eu tinha, parece que eu estou muito velha, né? Mas assim, na, quando eu tinha aquela idade, 17 anos, escolhendo para Uhum. vestibular, a gente não falava muito em propósito ainda, entendeu? Não Isso não falava era, mesmo. não falava, não era uma coisa assim que eu pensava, qual é o meu propósito? Eu tenho que fazer algo que eu ame, que o trabalho não pareça ser trabalho. E não tinha essa, né? Assim, então, se me perguntar, fez medicina por um propósito, por uma coisa assim, vou dizer que não, entendeu? Não foi uma coisa assim que eu achava simplesmente porque, não sei, aquele era o meu meio, eu fui indo. E aí, no meio do caminho, né, durei, né, passei no Uhum. vestibular, né, eu sempre fui estudar muito, então, no meio do caminho na faculdade, que eu sentia que tinha algumas coisas ali que não estavam me satisfazendo, né, que eu achava que a gente sente essa coisa do propósito mesmo, né, então aí, ao longo da faculdade, eu fui tendo alguns sinais, assim, eu acho. Você não teve dúvidas na escolha de carreira. A única opção no teu vestibular era fazer medicina, você não fez Não, não, outros não, eu cursos. tive, eu tive dúvida, mas assim, acho que não pensei tanto, entendeu? Acho que eu não fiquei assim pensando tanto, tinha dúvida, eu gostava de matemática e pensava se seria a engenharia que eu ia fazer. Então, Uhum. não sei, não foi uma coisa assim que eu acho que Você acha que tem a questão, pelo que você está colocando, você era uma excelente aluna, né? Você gostava de estudar, tirava boas notas. E aí tem um ponto que eu vejo muito, né? Porque a medicina acaba sendo uma conquista e um desafio, principalmente no vestibular, né? Porque tecnicamente, eu até não sei como é que está isso atualmente, mas acredito que seja o mesmo de sempre, né? E um dos cursos mais concorridos, né? E as pessoas que têm as melhores notas e tiram, estão lá sempre à frente da turma, é uma conquista, né? Dentro do teu currículo acadêmico. Passou um pouquinho por essa conquista, por essa vitória ou não? Nunca teve isso não? teve, não tinha essa coisa assim também de querer, né, conquistar aquilo, porque eu também achava que se eu conquistasse, eu ia estar tranquila, entendeu? Assim, parece que, né, que a vida estava garantida. Enfim, tinha esse componente, né? E eu vejo que muita gente acaba entrando na medicina, como tu falou, né? Também por isso, né? Por ser um desafio, às vezes não é nem aquela coisa que a pessoa mais tem habilidades para, né? Não é às Uhum. vezes não é a vocação, não é uma coisa, mas por outros motivos, como esse assim, de ser um desafio, ou de, né, Uhum. de ter alguma estabilidade, alguma coisa assim, acaba levando, né?
Eu acho que isso acontece bastante. Ao longo da faculdade, eu fui percebendo também, né? Muitas pessoas assim, com o mesmo perfil. E você entrou numa federal, né? Você entrou numa faculdade com um vestibular difícil, né? Bastante concorrido. E como é que foi o teu perfil de faculdade? Fez um estudo mais generalista? Já tinha algum foco? Foi se encontrando no meio ou se perdendo? Como é que foi? Não, eu sempre fui assim, né? Eu estudava, né? Eu não e tinha também a minha vida. Eu nunca deixei assim, né? De ficar só estudando e, né? Tinham pessoas assim que da minha turma, enfim, da faculdade que tinham mais esse perfil assim, né? De estar sempre estudando. Eu estudava, mas também, né? Tinha uma vida, aproveitava também né? Tinha uma vida social, gostava dos meus Uhum. hobbies, enfim. E sempre ia bem, sempre fui bem na faculdade, mas foi assim, eu fui percebendo algumas coisas assim que foram mexendo, entendeu? Comigo ao longo desse processo. E assim, até pequenas coisas, quanto coisas maiores mesmo que chegar a ponto de começar a refletir, assim, né? Acho que tem alguma coisa aí que eu preciso mudar, né? Então, claro, às vezes algum estágio ou outro não me identificava, tudo mais, mas eu acho que qualquer pessoa aí que passa, né, vai ter algumas áreas que vão se identificar mais ou menos, né? Uhum. Mas eu lembro que teve um ponto mesmo que, assim, uma vez que eu estava chegando para um plantão da faculdade, né? Então, chegar no plantão às 8 da noite, né? Só de longe eu já olhei, na época era ficha, né? Não tinha sistema, né? Então, assim, eram Aham. várias a fichinha. Você olhava de longe já aquele bloco de ficha enorme esperando, né? Esperando. Aí Aí já olhei assim, mas essa cena eu não lembro. Eu cheguei perto das fichas. Quando eu olhei que a primeira ficha era um paciente das 9 da manhã, aí aquela hora eu assim, não, tem alguma coisa muito errada aqui e que a minha vontade era de mudar isso, entendeu? Sim, sim, Eu sim. Legal. assim, então deu esse despertar. Nesse dia eu fui abrir para chamar o paciente, era câmera de TV já ali pronta para pegar a médica que não estava chamando os pacientes. Então, assim, aquilo ali foi uma coisa assim que realmente mexeu comigo no sentido de assim, meu Deus, eu queria estar fazendo algo maior, entendeu? Uhum. Assim, eu queria estar organizando, eu queria que as pessoas tivessem um bom atendimento. Agora, o que eu vou dizer para esse paciente que chegou às 9 da manhã e está aqui? E eu atendendo ele às 8 da noite, não é? Então, esse ponto para mim assim foi uma das coisas que Não, assim peraí, agora eu tenho que curiosidade. O que que você disse pro paciente das 9 da manhã, poxa vida? ele não estava mais lá, né? Ele não Ah, estava mais. aí tá absurdo, né? Aí é um absurdo, né? Vou te falar que foi a melhor resposta que você poderia ter me dado, né? Mas, poxa, não tem cabimento, né? Dentro de tudo que a gente vive, né? Vamos chegar aí na parte do valor, mas isso é algo que não dá pra gente pensar numa cadeia de valor, numa estruturação do sistema de valor com um exemplo de um colega desse, né? Uhum, É sim, muito distante ainda, né? é muito. Então, mas enfim, é um problema sistêmico aí, muito de gestão, né? Também, assim, muita coisa de processo, de organização mesmo, enfim, que envolve aí uma série de coisas, mas o que eu acho, assim, da história é que já foi uma coisa que, sabe, são coisas, assim, que vai acontecendo e que Não, você legal, vão te vai, marcando, né? vai marcando, assim, e você vai despertando. Porque, no fundo, eu acho que todo mundo sabe o que quer, entendeu? É só a gente se ouvir e prestar atenção, porque no fundo, a gente sabe o que a gente quer. Essa frase é boa. É, E aí, como é que chegamos na escolha de uma residência de gestão hospitalar? Da onde veio isso? Como é que começou essa história? Conte isso com detalhes, que isso daí ah, vale ouro. então, a escolha foi o seguinte, né? Primeiro, então, como eu falei, eu tive alguns insights, vamos dizer assim, que ficaram guardados, só guardadinhos dentro de mim, né? Porque Uhum. eu estava no final da faculdade, ainda não sabia o que eu ia fazer.
não sabia que especialidade, não sabia. Então, eu terminei a faculdade sem saber o que eu ia fazer ainda, né? Aí, nesse ponto, o que aconteceu? Eu fui. Tem uma prima minha que é cirurgiã plástica, né? E ela tinha uma clínica em Floripa na época, tal, tinha bastante paciente. Aí eu achava que talvez eu poderia querer fazer dermato, tal. Fiquei lá acompanhando ela. De repente, eu já estava envolvida na gestão da clínica. Assim, aquela coisa que vai Naturalmente. acontecer naturalmente, já estava me metendo na gestão. E Uhum. ela, como ela é muito visionária, hoje em dia está lá em Dubai, né, Oh, que fazendo legal. cirurgia plástica lá, ela é muito visionária, assim, e ela falava para mim, Ana, eu acho que tu tem que fazer gestão, porque a gente falta muito gestor médico, a gente conversa muito isso entre os médicos, que seria bom ter mais médicos que entendessem mais disso, para a gente poder organizar os serviços e tudo mais. Ela me incentivou tanto que eu comecei a procurar procurar na internet e tal, até que eu encontrei pela internet mesmo o programa, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Esse Uhum. programa. Aí, nesse meio, eu fiz um teste vocacionado também, um teste Ó. vocacionado, porque todo mundo costuma fazer o teste no vestibular, né? Para o Aham. vestibular, eu fiz depois, né? Já tinha terminado a faculdade. Mas tinha esse foco de subespecialidades ou era um teste tipo que você podia dar que você tinha que fazer veterinária Aham, não, não, era mais direcionado dentro da área, da assim, medicina? né? Isso, e aí, né, enfim, pelas minhas características, né, a Entendi. psicóloga que fez o teste foi falando. Então, assim, uma coisa que ela apontou é que, assim, por exemplo, eu pensava em fazer dermato, mas disse que ali no teste não era para mim, essa coisa meio mais, assim, de estética, mais, entendeu? Que não era o meu perfil, e gestão é uma coisa, assim, que foi, assim, deu total sinergia, sabe? Com o teste. Aí foi mais um reforço, né, que eu tive ao longo dessa minha jornada aí de decisão. Aí, Então você enfim, indica entrei. esse teste, né? Olha, já me perguntaram, mas eu nem lembro mais quem foi, eu não tenho como fazer, faz tanto tempo que eu nem sei dizer, mas já me perguntaram depois e eu não sabia nem dizer o contato. Então, assim, mas aí eu assim, não, eu acho que eu tenho que ver mesmo como é que é essa residência, entender, marquei, Uhum. fui para São Paulo, falar com o preceptor, entender o programa. Então, é um programa que é uma parceria, né, entre o Hospital das Clínicas e a Fundação Getúlio Vargas, né? Legal. Aí, enfim, fui conhecer o HC, conheci o programa, me apaixonei. Fiquei Legal. apaixonada. Eu pensei, aqui é o meu lugar. Parece assim história, né, de filme, né? Encontrou coisa, mas eu achei assim, nossa, é isso que eu quero mesmo, entendeu? Tinha tudo a ver com meus valores, com as coisas que eu acreditava, com o que eu queria fazer, com o meu propósito, que até então eu não sabia qual era, né? Enfim, eu consegui aliar as coisas, né? Eu ia conseguir aliar toda a bagagem que eu tive na medicina com algo que eu acho que tinha mais sinergia, assim, né? Com as minhas habilidades, com a minha vocação, né? Então, para mim foi assim sensacional. Aí fui para a residência e adorei, né? Fiz dois Você anos lá no tinha, HC. você tinha alguma pretensão de sair de Floripa, de ir para o Brasil, de ir para fora, ou foi mesmo Não, a oportunidade do curso que. não tinha. Eu sempre morei em Floripa, eu gostava de morar, adoro ir para praia. Uhum. Não, assim, gosto do estilo de vida aqui, família, amigos e tal. Mas na verdade, aquilo assim foi uma coisa assim que foi tão, sabe, que eu achei que foi tão legal, ia ser tão. E a minha mãe mesmo falou: "Ah, se você quer ir para gestão, faz o que tem de melhor". Eu achei que era o que tinha de Uhum. melhor, entendeu? Para fazer. E fui e foi ótimo, assim, né? Dali foi pontapé mesmo para a carreira, né? Um aprendizado enorme. Uhum. E como é que era o curso em si, em termos de carga horária? Era um curso que tinha bolsa, você tinha que pagar, era sem ganho? Como é que era mais ou menos em relação ao modelo?
Não, é assim, ó. Esse curso da residência de São Paulo, você faz a prova de residência, né? E aí entra como residente, então ganha a bolsa de residência, entendeu? Ah, O que eles têm de diferente é uma parceria com o FGV, então você ganha, além disso, a bolsa da especialização da FGV em gestão em saúde, entendeu? você Então, tinha como é, duas bolsas, então? Pô, na que verdade, legal. assim, são duas, você sai com dois diplomas. Entendeu? Caramba! Porque olha só como é que é o programa. Durante o dia, né, desde de manhã até a tarde, a gente ficava fazendo projetos dentro do hospital, era parte prática Tá, mesmo, né? Aí tinha vários eventos de discussão de artigo, tinha pessoas, porque o programa é muito conhecido lá em São Paulo, então tem pessoas, né, bem conhecidas mesmo, já na área da saúde, que iam lá contar a trajetória de vida ou contar sobre algum assunto, enfim. Então Uhum. tinha uma série de programações assim bem interessantes, né? Além de a gente cada mês ter que entregar um projeto lá dentro do HC, apresentar, né? E à Uhum. noite aí a gente fazia parte teórica que era na FGV, né? Então das 7 às 11 da noite, eram todos os dias, se eu não me engano, a gente fazia na FGV a parte teórica, que tinha prova, tudo, né? Então era bem completo, sabe? O curso, assim, a formação. Em termos de carga horária é bem pesado, né? Mas assim, residência, Não, vale a pena, né? Mas. para residência, tem residências que são bem mais pesadas, né? Mas assim, então, mas eu acho que foi super proveitoso, assim, né? Quanto tempo, Porque Ana? 2 anos. Legal. Dois Tá. anos. Mas assim, E aí. a curva de aprendizado mesmo aprende assim muita assim para quem tem hoje a pretensão, né? Se alguém tem aqui assistindo a gente, né, médico, quero fazer gestão, olha, eu quero trabalhar com gestão. Eu aconselho fazer essa residência, entendeu? Agora, não, eu sou médico, eu faço a minha especialidade, quero ter algum conhecimento de gestão, daí, né, seria outro foco. Mas eu acho que para quem quer entrar mesmo, assim, mergulhar na gestão, é fazer, assim, algo bem completo mesmo, né? Eu acho que né, essa residência oferece isso. Não, legal, né? Provavelmente foi uma decisão difícil para você por um lado, fácil por outro, porque você correu atrás, né? E viu que você tinha aptidão, né? Que era algo que te tocava, né? Encontrar o valor é algo que não tem preço, né? Faz muito bem para a vida, né? Graças a Deus aí que você conseguiu achar isso e seguir esse caminho, né? E olhar para trás e não ter nenhum arrependimento, né? Pelo contrário, né? Ter certeza que trilhou o caminho certo, né? Ah, com certeza, não, isso aí é uma coisa assim que eu não tenho dúvida. E muita gente me pergunta, sabe, assim, estudantes, porque muita gente tem dúvida, assim, muita gente pensando em gestão, muito mais do que na minha época, sabe? É Eu, na verdade. minha época, nenhum colega meu estava nessa É dúvida verdade, verdade. existencial aí. Mas hoje não, hoje já tem, né, muitos estudantes já querendo, né, uma carreira em gestão, aí me perguntam muito assim, né, se vale a pena, se o mercado é bom, se algumas vezes me perguntam o que mais. Isso, se vale a pena fazer uma residência ou fazer um curso, se precisa fazer uma outra residência antes, né? Uma residência. Preciso fazer Sim, clínica sim. médica, né? Não precisa fazer nada, entendeu? Já, assim, muitas pessoas se formaram antes e depois de mim, tem muita gente aí tendo muito sucesso. Médico foi para residência em gestão e só trabalhou com isso. Não Então, esquecendo que desde o início a Ana está colocando aqui que ela estudava para burra, hein? Então aí o curso hoje ainda deve estar mais concorrido do que na época dela, que já devia ser uma dificuldade danada pela escassez, né? Então, não acho que vão para o caminho fácil, não. Normalmente, a gente termina, eu fiz oftalmo, né? Então a gente termina as residências de especialidade já trabalhando, né, com algum professor,
dentro de alguma clínica, em algum hospital, ou a gente migra para algum outro local, vai criar nossa estrutura. Como é que foi esse teu pontapé? Como é esse pontapé aí de alguém que fez uma residência de gestão? Como é que foram teus passos terminadas, formada? Então, olha que engraçado, né? A minha mãe ficava assim apavorada, ela achava, meu Deus, né? Minha filha fez medicina e agora, né, vai fazer gestão, o que que vai trabalhar, né? Ela ficava assim apavorada. Ela não, ela sempre me deu assim, né, liberdade para as minhas escolhas, mas ela pensava assim, meu Deus do céu, o que que ela vai fazer? E o que que Vocês acontece, dividiam Ricardo? isso, Ana? Eu não sei, eu era tão segura do que eu estava fazendo, sabe? Assim, eu estava tão certa das coisas que eu achava que ia dar tudo certo. Eu não tinha assim tanta essa preocupação, né? Mas o que acontece na prática, eu vou te dizer, Ricardo, é que assim, ó, enquanto você está lá na residência, tá, é uma fase assim de muito network, entendeu? Porque muitos gestores em São Paulo, essa residência existe há mais de 30 anos, acho que há quase 40 Ah, anos. Ah, é? é? Aham. Foi uma iniciativa da Caramba. Kellogg, a Kellogg, sabe a Que Kellogg dos legal. Estados Unidos? É, Sei, que eu estudo queria. lá. Ah, é verdade, é. Curso que Então, eu foi uma faço é lá. iniciativa. A Kellogg, né, há uns 40 anos atrás, teve essa iniciativa de o que que a gente pode fazer aí para melhorar a saúde em outros países. E aí ela Caramba, que legal. é, e aí quando me contaram essa história na residência aí mesmo, né, né, me apaixonei, né? Então, assim, ela veio plantar essa semente da gestão no Brasil, entendeu? Então, quando ela plantou essa semente, faz 40 anos, então, assim, grandes gestores saíram dali, entendeu? Então, assim, o Caramba, que Gonzalo legal, não Vecina, né? Não sei sabia. se você conhece o Gonzalo Vecina, que era superintendente do Conheço, Sírio, já foi conheço, sei diretor quem da é. Anvisa. Assim, tem vários gestores aí que fizeram prós, entendeu? Que Vários bacana. nomes aí, não vou nem ficar citando, porque daqui a pouco eu vou esquecer alguém. Esquecer de alguém. Mas tem muita gente na área de inovação que está se destacando, que se destaca dentro de hospitais em operadora, assim. Então, o que que acontece? Quando você faz o programa, você vai conhecendo, é quase, né, vai ficando uma comunidade, aí vai conhecendo, fazendo muito Sim. networking, né? E também os locais procuram muito Proasa, sabe? Procuram, mandam muitas vagas para lá. Então, os estágios que a gente vai fazendo também ao longo já vai chamando. Então, o que que aconteceu, Ricardo? Na verdade, olha só, terminei a residência e aí peguei assim, ai não, agora eu quero férias, né? Quero pegar aí Quando foi 15 isso, dias. Ana? Foi Ano? 2011 que eu terminei, Tá, legal. 2011. Aí eu pensei assim, não, quero férias, não quero me comprometer com nada agora, né? Pensei, quero aí tirar uns 15 dias de férias. Aí passei o Natal em Floripa, e tal, fui para Búzios, aí fui para Búzios, fiquei. Quando estava em Búzios, recebi mensagem, ligação no meu celular, que queriam fazer a entrevista, que tinha que estar semana que vem em São Paulo, olha só. Aí, né, para você ver assim como que às vezes as coisas chegam, mas por você ir, né, vai conquistando muitos contatos e tal. Aí fui, não, vou então para São Paulo, né? Aí voltei para Floripa correndo, vou ir para São Paulo. Aí cheguei lá, já tinham, fui lá nessa entrevista, mas também fui, como eu fui no Proasa, já me indicaram lá para falar com o Vecina, porque o Calil tinha acabado de assumir o Encore, precisava de alguém para ser braço direito. Uhum. Nesse rolo, fui lá para ser braço direito do Calil, lá no Encore. É mesmo, Então, foi desse jeito, te convidando, mas aí, e a conexão foi o pela Gonzalo. estrutura da residência, pelo conhecimento, o network que você adquiriu lá dentro. Sim, O sim. Calil não te conhecia. Não, eu fiz uma parte da residência, você faz um estágio externo também, que você escolhe onde quer. Eu fiz no Sírio, né? Eu fiz 3 meses Legal. no Sírio, mas eu nem conhecia o Calil na época, não. Aham. Aí depois foi, né, através do Gonzalo, conversou comigo, que ele estava precisando de alguém, assim, perfil Proasa, né, para ajudar na gestão lá. Legal. E aí foi. Então, assim.
o que eu quero dizer assim, e fora isso, né, sempre surgiam oportunidades, sabe? Por lá acabar sendo assim um centro de referência, né? Então, para quem. Agora, é Muito claro, né, legal. Ricardo? E aí você fica quanto tempo lá? No Encore eu fiquei 2 anos. 2 anos no Encore. Porque a minha Poxa, ideia, como tu perguntou, a minha ideia não era sair de Florianópolis, né? Eu queria, né? Por mim, eu estava aqui, trabalhava, mas acaba que as coisas vão acontecendo, né? No final, quando eu vi, já estava lá, estava trabalhando, mas foi também uma época assim de um enorme aprendizado, né? Porque eu trabalhava com o Calil, com a Ludmilla, que agora também foi, né? Estava cotada para cotada pra ser ser ministro. ministra, trabalhava Aham. junto com ela, né? Porque ela fazia um apoio clínico ali para o Calil e eu fazia esse apoio de gestão, né? Dentro do INCOR. Então, mas a gestão Poxa, mesmo que mais legal. médica. Dentro da diretoria clínica, fazia essa parte dessa gestão médica, né? Então, lá também tiveram histórias, assim, né? Muita coisa, muito aprendizado, assim, foi divertido, super trabalhoso também, mas aprendi Não, mas bastante. uma super formação, né? Porque você conseguiu ter uma formação que já era prática dentro da tua residência, conseguiu ter muita parte teórica e depois conseguiu ter uma baita consolidação no mercado, né? Aham, sim, sim. E não, e teve, Ricardo, se eu te contar a primeira semana, quando eu cheguei no Incor, como que foi a minha primeira semana? Eu acho que eu vou contar aqui para vocês. Posso contar? Conte-nos, lógico, deve, pô. É que eu acho que eu conto muita história aqui, né? Não, por favor, mas isso é o que mais vale. Ah, então, não, imagina então, né, chegando lá no Incor, né, nem conhecia o perfil do Calil, nada, tinha falado com o Gonçalo falou, conversa lá com ele já me contratou, primeiro dia, o segundo dia que eu estava lá, aí tinha uns médicos perguntando para ele quem que ia decidir, porque estavam disputando uma diretoria, abaixo do Calil, né, que tem várias diretorias. Aí, como é que ia ser resolvido? Não sei o que. Ele falou, sabe o que? Que eu que ia resolver. Quem que ia ser o diretor? Aí, enfim, né? Eu já comecei ali Duas no meio do... semanas. 2 dias. Dois Tinha dias? acabado de começar. Tinha acabado de começar, imagina. Aí eu tava assim, eu tava conhecendo as pessoas, aí de repente alguém pergunta, quem é que vai decidir aqui, quem que vai ser o diretor? Assim, não, é ela que vai decidir. Aí, meu Deus, né? Aí foi a confusão. Levei 1 mês para resolver esse negócio. Esse enrosco, tu imagina, né? Entre médicos Lógico, experientes, já, lógico, lógico. né, com do INCOR, com toda uma bagagem, aí tinha que decidir, né, quem que ia estar na diretoria. Aí, enfim, foram 1 mês de muitas conversas dos dois lados, tentando entender os dois lados. Aí eu descobri que tinham equipes inteiras brigadas, assim, uma pena, estava até afetando um pouco Sim, a, sim, sim. a qualidade, né, do serviço e isso. Eu fui conversando para tentar ver de que forma a gente resolvia, até que um dia eu resolvi juntar os dois, né, essas duas figuras aí que Uhum, precisavam, né? A gente precisava decidir quem é que seria o diretor. Aí uhum. a gente foi conversando, na paz, foi indo, daqui a pouco a reunião desandou. Desandou a reunião, desandou, e daí eles começaram a não se entender, e não sei o que, e saíram assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz, né? O que que eu tô fazendo? Aí equipes inteiras me ligando, e aquela confusão, isso era uma sexta-feira. Você não sabe o que aconteceu, Ricardo. Na segunda-feira, os dois vieram me entregar um projeto que eles elaboraram em conjunto de alternância da diretoria. Você acredita nisso? Poxa, que Poxa, legal. que legal. Então, assim, depois disso, aí me agradeceram. No início, Você eles não estavam. dormiu o final de semana inteiro, né? Ah, sim, sim. Aí é coisa da gestão, né? Que a gente não dorme, né? Fica com aquele problema, né? E pensei, meu Deus do céu, vou chegar segunda-feira, o que que vai ser, né? Aí eu cheguei na segunda-feira já pensando, meu Deus, mas é gestão, né? Tá sempre no meio dos problemas, dos rolos.
mas chegou segunda-feira e eles se encontraram no fim de semana para resolver. E depois eu fiquei sabendo, mesmo depois que eu saí, que já, né, que continuam na Santa Paz, resgataram encontros antigos que eles tinham, porque antes eram super amigos, e enfim, sabe? Demorei um Santa mês para Ana, resolver esse negócio, mas demorei um mês, mas resolvi esse negócio. valeu a pena, né? É, mas assim, é porque é isso que eu falo, assim, gestão é uma coisa assim, não é também algo assim que é tranquilo, fácil, né? A gente passa por coisas difíceis, mas eu acho que quando você tem essa coisa do propósito mesmo, e a vocação, você vai até resolver, né? Tem sempre uma questão da gestão que eu acho muito relevante, né? E acaba que dentro de toda organização, né? Que você depende de pessoas, né? A organização é formada por pessoas e a medicina, eu vejo ela como uma profissão um pouco individual, né? O médico tem uma certa autonomia para fazer aquilo, né? Ele é criado para ser profissional autônomo. E a gestão é completamente o contrário, né? Você depende 100% das pessoas, né? E precisa gerenciar toda essa questão de vaidade médica que existe. E com carinho aí você conseguiu encontrar a melhor opção possível. Parabéns. Parabéns. Foi. Não é fácil, mas a gente aprende, todo mundo aprende, né? Todo mundo. Uns mais rápido que o outro, né? Então a gente tem aí, tem todos aí, todo o seu mérito aí nisso daí. Tem umas pessoas que demoram muito tempo para aprender, mas sim, acho que todo mundo pode conseguir, né? Se correr atrás aí, como você conseguiu e ralou, né? Depois você fica esses 2 anos por lá e como é que continua aí suas indas e vindas pelos hospitais, sempre querendo voltar para Floripa? Então, não, mas aí eu voltei para Floripa, daí fiquei como diretora executiva de um hospital aqui. E Tá. aí, né, porque a minha Logo ideia, depois até quando desses 2 anos, Ana. é, logo depois, Aí era um hospital filantrópico, então fiquei aqui, só que aí o que aconteceu? O meu marido passou em concurso fora, e é aí que eu precisei, de novo, É que a me vida também é demais, reestabelecer. né? Então a gente às E aí vezes vocês pensa foram também para assim, onde? Conta pra gente. Recife, fui para Recife. Olha só, né? Do sul para o Nordeste. Do sul para o Nordeste. Mas assim, ó, o que eu vou contar aqui, Ricardo, assim, olha, eu trabalhei eu só não trabalhei no norte do país, eu trabalhei em 4 regiões do país, entendeu? Então, assim, nas 4 regiões consegui trabalhar, fazer o meu propósito. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas trabalhar com gestão, será que consegue, né? Vai conseguir emprego, e não sei o quê. Então, assim, é, a história que eu tenho para contar precisei me mudar. Se eu fosse, às Uhum. vezes, médica, que eu tivesse a minha clientela de pacientes, às vezes seria até mais difícil eu sair Sim, verdade. entendeu? Assim, de Com certeza. Floripa e montar toda uma clientela de novo numa outra cidade. Então, assim, querendo ou não, a gestão até me ajudou a ter uma mobilidade maior, entendeu? Excelente ponto que você está É, tocando. então, porque eu vejo isso com colegas, às vezes, como é difícil até Verdade. entre os casais, né? De às vezes um Sim, verdade. precisar e a dificuldade que tem, né? Então, isso para mim foi um ponto bom. Quando eu fui para Recife, eu pesquisei os melhores hospitais privados, né? E aí acabei Uhum, trabalhando num que é o Santa Joana, que ele é meio que um uhum. sírio-libanês, eu não sei se você conhece. Conhece o Santa Joana? Não Não, conheço. mãe. Não, não É. conheço, não. Legal. Ele é um hospital bom referência no Nordeste, sabe? É como se fosse um Uhum, sírio-libanês ali do Nordeste, né? Uma classe mais alta. aham. É, enfim, peguei um período de transição que ele foi comprado pela UHG, e aí eu Legal. trabalhava com a parte de relacionamento médico, fazia gestão médica, né, avaliação de desempenho, protocolos, essa parte de gestão médica. Uhum. É, e aí, nisso, o meu marido foi chamado no concurso em Brasília. E aí, lá fui eu de novo mudar para Brasília.
E aí, nessa mudança para Brasília, aí mesma coisa, né? Daí, aí falei com os hospitais, assim, que eu achei que, né, tinham mais, assim, o meu perfil, né, que trabalhavam com qualidade. Porque depois que você começa a trabalhar com qualidade, hospital, assim, então você quer hospitais que já estejam, né, Sim, no numa melhor certa nível, né? maturidade, porque senão você não consegue avançar, né? Ah, faz mal, né? É, Não, Difícil. uhum, E aí, quando é. você foi para Brasília, você começou tudo de novo? Ou você conseguiu ter algum relacionamento ou network? Você foi para algum hospital da UHG? Como é que foi? Até tinha, tá? Tinha Opções. algumas opções, assim, alguns contatos, mas o que aconteceu foi num evento que eu fui, que estava diretora de qualidade de um hospital Uhum. lá, e que daí eu, por coincidência, eu estava do lado dela, começou a conversar, e daí, tipo, foi assim, me levou, na época eu estava estudando muito experiência do paciente, né? Legal. Mas eles me contrataram para fazer gestão médica e trabalhar com experiência do paciente também, né? E também essa Uhum. parte de valor. Então, eu trabalhava gestão médica também com esses temas novos aí da gestão, né? Legal. Tentando E conciliar quando é tudo, que você foi para treinamento. Brasília? Isso, quando que foi? Acho que foi 2017, 16, acho que 17. Acho que foi 17. Ah, legal. Ah, outro Hum. ponto que eu não te perguntei. Como é que foi a questão de formação em língua em inglês dentro da tua formação? Cursinho, morou fora? Não. Ai, sempre estudei, desde 4 anos de idade, assim, eu estava, assim, em aulinha de inglês, Essas e escolas não eram bilíngue, não, né? não, na época não era. Não, eu fazia Tá. aulinha de inglês separado Uhum. e fiz dos 4 anos até os 16, eu acho. Enfim, me Uhum. formei lá no Sim. inglês, né? E depois, fiquei alguns meses na Austrália também, Um viajei, assim, programa de mas intercâmbio? fiz na verdade, foi um programa, assim, que eu fiz um curso lá de business. Olha só, na Hã? época eu estava na Antes faculdade, da. olha, olha, Ah, ó, durante a faculdade. durante a E isso é faculdade. uma coisa que eu falo para todo mundo que está estudando medicina. Tem que aproveitar essas oportunidades e esquecer os 6 anos. Não necessariamente você precisa se formar em 6 anos. Né? Aí, eu tinha um problema porque o meu currículo da minha faculdade estava mudando, então perder alguma coisa, eu fui na época de férias mesmo, porque perder alguma coisa ia Tá, ter que entendi. retroceder muitos semestres, entendeu? Entendi. Então, porque Entendi, eu entendi. peguei bem a transição de currículo, Tá. entendeu? Uhum. Então, aí o que que acontece? Fui para a Austrália, né? Porque aí fiz esse curso de business que dava um visto que podia trabalhar. Trabalhei em loja de surf lá na Austrália. Trabalhava em loja Poxa. de surf, Aham. Pô, legal, mais assim, barato, pô. experiência, né? E foi super legal, enfim, né? A minha vontade não era de sair lá, enfim, né? Tinha que voltar. Mas é Aham. engraçado que também, olha só, né? Já nem pensava que eu ia fazer gestão, mas já fui no curso de business lá, né? Legal mesmo, é mesmo. Você vê como é que a vida vai mostrando as coisas pra gente e às vezes a gente não consegue ver inicialmente, né? Exatamente, exatamente. Eu penso assim, nossa, a gente se tirar todo o ruído que tem fora, né? É, Todo o ruído do dia a dia, que a gente está muito envolvido com as sim. coisas assim, e escutar mesmo, as respostas estão ali, né? É, Então, verdade. olhando para trás, para mim ficou muito claro. Legal. E me Né? diz uma coisa, como é que você inventou esses super cursos? Você já está me contando mais um aí que eu não sabia. Mas essa tua passagem foi lá diretamente na Cleveland Clinic, e aí depois você foi fazer o super curso do Porter lá em Harvard. Me conta pra gente aí como é que apareceram e como é que foi. Acho até legal, Ana, se você puder colocar pra gente em termos de como é que você encontrou os cursos, tá? E aí facilita, né? Ajuda o pessoal que está querendo alguma coisa diferente. E como é que foi o curso e o quanto que valeu a pena para você? Uhum. É engraçado assim como às vezes uma coisa vai levando a outra, né? E quando a gente Muito, né? vê,
quando a gente vê, já não sabe nem mais como é que chegou lá, né? Verdade. Impressionante. Mas por isso que é bom, né? A gente está sempre aberto também para os caminhos, né? Que vão, as coisas que vão se mostrando aí. O que que acontece? Como, assim, tudo começou, na verdade, porque eu recebi da FGV o curso de experiência do paciente, né? Isso quando eu estava lá naquele hospital em Recife, eu lembro que teve esse curso de experiência do paciente, eu fiquei super interessada, né? Porque era um tema que Tá. estavam, né, falando muito, e eu achava importante trabalhar isso com a gestão médica, né? A gente, né, sentia falta, enfim. Foi lá em Aí eu Recife mesmo o curso, Ana? não, foi o curso da FGV em São Paulo, mas eu Tá. estava lá, eu acho que foi bem no período da mudança, foi no meio da mudança, isso, de Recife para Uhum. Brasília. Aí eu peguei, assim, no meio dessa mudança, fui para São Paulo, Uhum. e fiz esse curso de experiência de paciente com a Kelly, Uhum. né, que é super conhecida e super Sim, referência, sim, né? sim, sim. Aham. É, aí eu fiz esse curso com ela, gostei tanto do curso que me empolguei para ir para Cleveland Clinic, né? Porque a Kelly falava muito Cleveland Clinic. Então comecei a trocar ideia com a Buscar. Kelly. E não, e conversar com a Kelly também, como é que era, que não sei o quê, né? Ela me ajudou. Aí eu fui atrás do curso e fui lá. Aí me encantei, né? Me encantei também com, né, a forma que eles faziam. Então, conhecer toda a Cleveland Clinic, né, Uhum. a forma de trabalho deles, né? Então, muitas coisas na gestão, assim, estavam muito à frente, né? Uhum. E, e essa, como era forte a experiência do paciente, então a gente participou até de rounds, que eles faziam lá uns rounds estruturados, assim, sabe? E para pegar, e aí eu vi assim, nossa, eles pegavam muita informação com o paciente para trabalhar, várias Uhum. metodologias, assim. Gostei bastante, né? Fiquei Isso foi seu bem. custo, né, Ana? Foi? Foi. Uhum, Foi foi. investimento pessoal teu, né? Foi um investimento pessoal meu mesmo, por, né, sim, enfim, achar que era importante me aprofundar Legal? nisso, né? Com certeza. Aí, é, enfim, depois que eu voltei da Cleveland Clinic, comecei a trabalhar. Sabe que essa questão do curso de valor, eu não me lembro, eu não sei se eu comecei a pesquisar, porque também era um tema eu acho que foi isso, eu comecei a pesquisar e não, na verdade, valor em saúde não era uma coisa que tinha aqui, entendeu? Não era um tema que eu conseguia achar, Verdade. né? Então, aí eu tinha interesse em ter assim uma formação mais assim, né? Também, como é que eu vou dizer assim, mais certa do modelo, né? Não ficar aquela coisa Uhum. meio vaga e eu não encontrava aqui. Aí até que eu encontrei esse curso de Harvard, né? Que eles fazem uma vez por ano para falar de saúde baseada em valor, né, que é o Value Based Healthcare, né, para quem não conhece, ou VBHC, cada um conhece de uma forma, né, cada um Chegamos na conhece com... sigla. É, tem uns que conhecem o VBC, tem uns que é VBC também, então cada um chama de uma forma. Mas, enfim, aí fiz na application lá, porque daí ele passa por um processo seletivo, né, para ir para Harvard, e aí fui e foi assim excelente, porque lá a gente tem aula com o Porter, com a Theisberg, que foram os criadores do modelo, né? Tem com o Kaplan é o mesmo criador do BSC, né? Uhum. Quem criou o BSC, que hoje nas instituições de Sim, sim, saúde sim. já todas usam, assim, né? Os hospitais maiores usam para o planejamento estratégico. Ele foi o criador e ele criou, porque o Porter ele precisava de alguém para ajudar ele na parte de custo, criar um modelo efetivo para a parte de custo, e daí ele que ficou responsável por isso, né? Uhum. E, enfim, outros professores lá também super inteligentes, né? Eles trouxeram também convidados mostrando cases, então foi assim um curso super rico, super estimulante, que na verdade me motivou demais a trabalhar com esse modelo, né? Hoje assim eu trabalho Eu só com pensei que modelo. tivesse tido alguma influência de alguma da UHG, por exemplo, ou de alguma estrutura maior
que tivesse te levado ao curso. Não sabia que você que tinha corrido atrás Não, dele. eu que sou curiosa mesmo. Não, Pô, é legal, porque, né, parabéns. essa, né, estavam falando tanto, eu trabalhava com isso, né, então, assim, trabalhava com médico para melhorar a qualidade, então a gente via, assim, Uhum. algumas dificuldades, né, que os hospitais têm, então, enfim, eu fui procurando soluções, né, procurando soluções para isso, né, então, aí apareceu esse modelo diferente, né, com uma instituição renomada, né, professores, né, o Porter, ele é a maior referência em estratégia de competitividade do mundo, né? Sim, sim. Pela nossa sorte, ele resolveu mergulhar na saúde, né? Uhum, Porque não era, inicialmente nem era o foco do trabalho dele, né? uhum. Uhum. Então assim, foi mesmo curiosidade própria, vontade de melhorar mesmo. Pô, legal, é barato. Pô, muito legal, né? Isso aqui é um ponto interessante, né? Eu conheci a Ana pedindo ajuda e informações sobre esse curso, né? É um curso que um dia eu ainda vou conseguir ir, Ana. Eu faço application todo ano, mas eles estão me vetando. Uma hora eu consigo. Não consegue. Vamos ver esse Vo- application aí. Vamos ver como é que tá fazendo aí, escrever direitinho aí que eles chamam. Não, muito legal. E aí, você agora volta depois desse processo. Como é que foi a passagem lá em Brasília, Ana? Teve algum momento? Teve um momento, tua filha nasceu lá, né? Aham. Nasceu. Como é que foi aí esse teu lado aí de mãe aí? Como é que foi essa transformação? Vamos virar um pouquinho a mesa da conversa e vamos para esse lado aí de médica mãe gestora. Agora, não, daí esse lado mesmo foi a virada mais louca possível, porque a mãe gestora, ela até se planeja, né? O problema é que chegou a pandemia, junto com a bebê, né? Caramba, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Uhum, Como é que foi isso, chegou. Ana? Então vamos lá. Não, então isso foi assim, né? Então assim, eu trabalhei no hospital até a noite que a minha bolsa estourou, entendeu? Eu trabalhei no hospital de dia, à noite a minha bolsa estourou. Então, trabalhei até a última ali Caramba! é, trabalhei, só que aí a ideia era, né, ficar alguns meses aí de licença, tal. Tava já com a ideia de abrir também a minha empresa, né? Eu já estava com as ideias da Bivelio já montando. E Tá. só que o que que aconteceu? A virada foi, Sabrina estava com um mês, começou a pandemia. Um mês começou a pandemia, e aí eu pensei, não, então não vai ter como, a gente não tinha nem condições, assim, porque inicialmente ia ter babá, né, enfim, né, uma estrutura, né, para ajudar a cuidar dela, e, Sim, né, lógico. eu tive que... Então, enfim, né, todo mundo sabe, porque no início todo mundo passou aí por várias dificuldades, né, Uhum. mas além de Lógico. tudo tinha um bebê ali de um mês, né, então, o que aconteceu é que eu fui aproveitando aí depois esse tempo enclausurado para estruturar minha empresa mesmo, entendeu? E aí a gente Ah, veio que de. legal! Virou oportunidade. Exatamente. Uma super Aí, gestora nata, né? então, quem já teve filho sabe como é difícil esses primeiros meses, né? A gente, né, dedicação total ali. E ainda com essa questão de daí os parentes não poderem visitar, né? Porque a gente estava em outra cidade, não tinha ninguém para ajudar, nada, né? Era eu, meu marido e, enfim, ele tem que trabalhar porque o homem não tem direito a nada, né? Uhum. Não tem direito à licença, então foi assim, bem corrido, bem puxado. Mas E aí, ele tava trabalhando de home, não? Ele estava trabalhando presencial. aham, Não, daí ele estava de home office. Aí foi que a gente chegou assim, então o que que aconteceu? Quando ela estava com poucos meses, a gente estava enclausurado em casa, sem sair nem para ir no supermercado, nem para ir na farmácia, nada, nada, nada. Aquele Tá. pavor do início da Uhum. pandemia, assim, que todo mundo estava.
passando álcool em tudo que chegava em casa, Sim, né? sim. Aquela coisa. Aí o que que aconteceu? Pegamos Covid, não sei como, os três, a bebê, entendeu? A bebê, ele e eu. Aí, Ela teve que testar? não, daí ele testou, aí tava todo mundo doente, ele testou e aí os médicos falaram que ela não precisava testar, entendeu? Que Tá, já era para entendi. considerar. Tá, E, tá. e, enfim, aí teve isso ainda, né? Teve no meio dessa confusão toda, ela que começou com febre, ela teve febre, então essa confusão toda, ficamos com Covid, mas aí que tá a questão de também os problemas podem ser uma grande oportunidade, né? O que que Uhum. aconteceu? A gente, nesse momento que a gente terminou o Covid, assim, estamos com alguma imunidade, vamos nos mudar. Pronto, a gente decidiu e voltou para Floripa, porque daí eu já estava começando a estruturar minha empresa, né? E o meu marido estava trabalhando de home office, falou com o chefe dele e mesmo, né, sem a pandemia, tinha perspectiva de continuar, enfim, e aí a gente veio, aí ficou mais perto da família, tudo mais, né? Para Lógico. apoiar a E gente ele aí. continua de home? Hum? Continua, Ele continua continua, trabalhando de home? continua, aham. Não, lá eles estão todos de home office. Ah, entendi. Que legal. Aí mudaram, fizeram toda essa transformação e aí chegamos finalmente aí no seu outro filho, que você está aí hoje, você teve duas gestações, saiu de uma, já entrou em outra, né, na tua gestação profissional. Conta um pouquinho aí pra gente do teu empreendimento novo aí. Como é que tá sendo isso? Então, a Bivelio, né, nasceu dessa história aí que eu contei de ter ido para Harvard, né, e me aprofundar no modelo aí de saúde baseado em valor e querer, até pela dificuldade que eu tive de ter informação, né, de ter, né, informações mais assim concretas, mais científicas, mais do método mesmo. Então a Bivelio nasceu nesse intuito de disseminar informação assim com bastante consistência técnica, né? Para que as empresas comecem a ver, né, as empresas de saúde, não só hospitais, né, mas como plano de saúde, as health techs, enfim, todo o Uhum, ecossistema envolvido com a saúde, né, está envolvido na entrega de valor, né, então é importante uhum. que saiba, né, como é que o modelo funciona. Então, a Bivelo ela vem para apoiar isso, né? Para trazer esse apoio às empresas que querem um trabalho, saber implementar, né? Não ficar aquela coisa muito teórica, né? Saber realmente implementar e ter resultado com o modelo, né? Porque leva um tempinho para implementar, mas depois também, né? Aos poucos, a gente já viu vários cases aí no mundo de assim de muito sucesso mesmo, né? Agora, é um modelo que quebra paradigmas, né? Muitos paradigmas. Então, um percentual do ecossistema de saúde aí estão preparados para a mudança e já estão indo atrás, né? E já estão fazendo melhorias para alcançar isso. E ainda tem outros que ainda não estão muito confiantes, né? Que preferem ver os pioneiros fazerem, né? Então, a gente faz essa parte de educação, de consultoria, mentoria, né, para apoiar aí, né, as instituições que trabalham com saúde. Não, e aí, com sinceridade, sem jabá, né? Eu fiz aí o curso da Ana e tá um material espetacular, então recomendo aí para quem tiver interesse. Acho que até que a gente podia pincelar um pouquinho a questão do valor, Ana. Acho que até que você podia fazer um approachzinho da teoria base da tese do Porter, né, da medicina baseada em valor, até para criar um pouquinho um gostinho aí no pessoal que está assistindo e porque tem muita gente que não conhece nada, né, dentro da cadeia, né, impressionante, né? Sim, sim. Então, assim, esse modelo, né, o que que aconteceu, assim, o Porter, ele começou a estudar isso justamente porque a colega dele, a Thais, que também fez o livro junto com ele, né, ela teve muitos problemas de saúde com os filhos dela.
né? Então, e eles que eram experts, assim, em estratégia, competitividade, tudo mais, eles, meu Deus, queriam entender o que, né? Por que que era tão difícil ter informação, aqueles problemas, mergulharam naqueles problemas da saúde, né? Então, aí eles começaram a estudar mesmo de uma forma bem profunda, né? Tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, tudo. Então, viram assim que os custos só aumentam, já são caros, aumentam, né, exponencialmente. A qualidade também não é sempre muito boa e muitas vezes um serviço que tem um custo maior ou menor isso não está vinculado à qualidade, né? É mais caro, mas é uma qualidade menor, não tem relação alguma, custo com qualidade, né? Muitos tratamentos em excesso, alguns lugares faltam tratamentos, então, enfim, ele foi aí vendo os problemas e chegou a uma conclusão que a gente está competindo, né? A gente está, ou seja, está assim, prestando atenção aí na coisa errada, né? A gente não está olhando o valor realmente da forma que deveria ser, né? Ou seja, o valor seria entregar o que mais importa para o paciente. E o que mais importa para o paciente seria aumentar a qualidade e reduzir custos. Quanto mais a gente se aperfeiçoar, entregar resultados. Quando ele fala de qualidade, ele fala de resultados clínicos, né? Então, quanto mais a gente se aprimorar em medir e fazer uma entrega de resultados clínicos cada vez melhores, né, para o paciente, a um menor custo, há uma tendência de se aumentar o acesso à saúde, né? Então, assim, os pacientes vão começar a ter mais acesso. Até na minha aula eu dou o exemplo do celular, né? Eu lembro do exemplo do celular, porque eu acho assim que o celular é um bom exemplo para as pessoas entenderem o que é valor, né? Então, assim, 15, 20 anos atrás, tinham assim, os celulares eram enormes, eram tipo vai ser um tijolo, né? E era um status, né? Meu Deus, quem tinha aquele celularzão, assim, botava no cinto, assim, era um status, porque era muito caro, né? Então, olha só o ponto que a gente chegou hoje em dia, o acesso está completamente disseminado de celulares smartphones, que são muito mais, né? Enfim, tem muito mais funcionalidades. Porque o que acontece? Nesse setor, a entrega de valor funciona, entendeu? Então, a competição ela é baseada em valor. As empresas elas estão competindo para fazer cada vez melhor e cada vez a um custo mais barato, cada vez menor e cada vez mais barato. Essa competição é que vai melhorando as coisas. E é isso que não está acontecendo na saúde, né? E aí ele coloca todo o modelo, né, de como que isso, como fazer para isso realmente acontecer, essa roda começar a girar, porque a gente precisa botar a roda para girar, né? Então, existem vários princípios aí que a gente tem que seguir, né, para conseguir efetivamente gerar valor para o paciente. E existem também, ele já colocou assim vários pontos principais de implantação, né? O que a gente deve fazer pontualmente para conseguir chegar nisso. Mas mais ou menos Não, resumindo, né? não, maravilhoso, excelente, né? Não, e tem um ponto hoje que pode ser um pouco de esperança, né, que a gente está vivendo, né? Que o modelo ele é muito dependente da tecnologia, né? E acabava que era algo que a gente tinha um preconceito muito grande dentro da saúde e ela vem chegando e dominando de uma forma o ecossistema em geral. Acredito eu, para o bem, se Deus quiser, né? E eles colocam muito isso, né? A gente precisa utilizar toda essa tecnologia e trazer a melhoria para o paciente com a redução do custo e não o encarecimento que sempre foi a tecnologia para a gente, né? Em termos de máquina de ressonância, máquina de tomografia. A medicina sempre foi uma especialidade atípica, né? Uma área atípica, né? Quanto mais tecnologia a gente traz, mais custo a gente traz para a operação, né? E tinha que ser o contrário. Né? Ah, exatamente. Esse aí é um ponto bem, né, bem importante, né, que a inovação ela tem que trazer valor, né? E é a forma que a gente se estruturou é que não permite que isso aconteça, né? Mas hoje em dia, realmente, olha, cada vez que eu olho, são mais e mais health techs, né? É impressionante a quantidade de Impressionante. startup, né? E boa parte delas estão trabalhando em cima desse conceito do Porter, né?
Então, seja de plano de Sim. saúde, ou trabalhando para hospitais, ou trabalhando com dados, ou elas estão em vários focos, mas sempre com uma base ali de valor em saúde, né? E dentro da empresa e da plataforma, Ana, você está mais focada no online? Passado a pandemia, você vai fazer mais estruturação presencial? O modelo é mais remoto? O que você tem pensado nisso? E já emendando nisso, já coloca para gente como é que estão suas perspectivas aí para o futuro e como é que você vê a perspectiva para a saúde, especificamente, trazendo aí todo esse teu conceito e essa tua inovação para ajudar o ecossistema de saúde. Uhum. Então, Ricardo, a ideia é assim, ó, a ideia da Bivelio, ela já é para ser muito online, inclusive antes de ter pandemia, ela já era uma ideia online, depois ficou tudo online, né? Legal. Mas por Te quê? ajudou, né? Não é que não às vezes ajudou ou não ajudou, né? Enfim, mas ajudou. No final das contas, acho que ajudou. Mas assim, ela também, né? Não é que não tenha assim serviços presenciais, né? A ideia é ter serviços presenciais, mas o foco maior é online, porque a ideia é disseminar, entendeu? E a ideia é Sim. não encarecer muito isso, porque assim, a Bivelho, a ideia é conseguir gerar valor, né? Então, não faz sentido eu falar de valor e querer aumentar a qualidade, reduzir custo e ter muito custo para fazer isso, né? Então, Sim, a com ideia certeza. colocar mesmo cursos em plataformas, entendeu? Também fazer cursos online, ao vivo, tudo mais. Mas quanto mais a gente conseguir otimizar para esse conhecimento também ficar menos caro, melhor, entendeu? Legal. A ideia é essa, a ideia é disseminar mesmo, entendeu? Uhum. E Certeza. então, para o futuro, você está falando de futuro, a ideia de futuro para Bivelho é estar cada vez mais disseminando, juntando pessoas também que têm essa expertise em valor, né, que têm experiência, que têm conhecimento, para estar junto, os alunos, né, para estarem trocando experiências, né, e a gente realmente conseguir difundir mais esse conceito de uma forma assim mais palpável. Entendeu? Então, Uhum. assim, daqui a 5 anos, eu quero que, assim, se eu para alcançar a minha visão, eu quero assim que muita gente tenha se beneficiado, entendeu? Muita gente falando Legal. assim, olha, eu realmente alcancei resultado, entendeu? Vai ter. Utilizando, Então assim, mas isso eu já vejo, para mim, eu já vejo como um caminho, na verdade, não é nada, né, muito fora da casinha, porque a perspectiva de futuro, né? Até se você for ver assim, outros especialistas falando, a história do VBHC ela vai trazer muita disrupção, né? Ela já está trazendo Com certeza. muita disrupção para a saúde. Então, quando a gente fala hoje, se você pensar com o modelo atual de saúde, você não vai entender mesmo o VBHC, entendeu? Mas é que você tem que pensar pensando que as coisas vão acontecer daqui a 5 anos, Sim, sim, sim. porque o modelo que as operadoras de saúde estão estruturadas hoje realmente não, né, não está contemplando modelo, enfim, tem uma série de barreiras aí, só que tem, por exemplo, startups que já estão montando plano de saúde totalmente focados em valor. Se eles conseguirem Sim, entregar mais valor para o paciente, as pessoas vão começar a migrar para esse tipo de plano, entendeu? Então, com assim, as certeza. perspectivas já vão mudando. Então, eu imagino um futuro da saúde, mesmo porque não tem mais continuado do jeito que está, não tem mais como, né? É pressão para Uhum. todo lado, profissionais, hospitais, operadores, todo mundo insatisfeito, né? Sempre todo mundo achando que tá né, que não está sendo bem remunerado, que, enfim, tá todo Uhum. mundo insatisfeito, um cabo de guerra aí para ficar lutando, né? Quem é que vai, que é o que o Porter fala, né, da competição de somar zero, ficar um brigando para o Sim. lado, um para o outro. A ideia é todo mundo se juntar e focar no valor, entendeu? Uhum. Uhum. Então, eu vejo essa perspectiva aí
de futuro, né, para os serviços de saúde, para a medicina também. Importante para o médico também conhecer isso, né? Porque eu acho que o médico também vai ter que começar a entender um pouquinho de custo, né? Com certeza. Porque não adianta, assim, eu sei, assim, por experiência, às vezes, dependendo do local que o médico trabalha, ele é mais, assim, como é que eu vou dizer, assim, mais consciente até com relação aos custos do que em outros lugares, né? Porque Uhum. se o lugar é mais, né, tem uma gestão melhor, as coisas são mais eficientes e tudo mais, ele já respeita mais. Agora, quando é tudo solto, que ninguém, né, aí vira bagunça. Então, assim, é importante também a conscientização do médico com relação ao custo, não só a qualidade, né? E tem um outro ponto, além do valor, mas que está muito relacionado com o valor também, que eu acho que é a experiência do paciente, né? Uhum. Então, eu acho assim que o médico, ainda mais com essas inovações que vêm aí, o médico cada vez mais ele deve entender de como se comunicar bem com o paciente, entender as necessidades, como fazer participar, ele participar do cuidado, né? Uhum. Então, eu acho que são pontos assim que vão ficar cada vez mais importantes na prática médica. Enfim, são essas questões aí que eu visualizo, sabe, Ricardo? Não sei se tu. Nada, que está ótimo. Então você é otimista, que nós temos esperança, temos um caminho, só temos que escolher o caminho da luz, o caminho certo, e Não, para encaixando mim, isso daí. eu acho que só tem Pode que falar, não, escolher para Para mim. mim, para mim, eu acho que só tem que escolher qual vai ser a ordem da fila que você vai. É Olha verdade, só, com acreditação foi a mesma coisa. verdade. Acreditação, né, eu tinha muito ceticismo, assim, envolvido muito pessimismo, né, quando começaram as acreditações, porque isso não vai ter retorno para o hospital. Depois de um tempo, não tinha mais como ter hospital, né, dependendo do mercado que está, a maioria das capitais, não existe não ter um certificado de qualidade. Daí eles viram Uhum. quanto de desperdício eles tinham por não ter, né, processo de qualidade também. Então, só que esse processo todo demora, alguns foram pioneiros, né, Uhum. como em tudo, e alguns foram vindo atrás depois, então a questão de valor acredito que vai estar seguindo esse mesmo caminho. Tomara a Deus. Em relação a conselho aí para os jovens que estão nos assistindo ou em busca de mais conhecimento, primeiro, obviamente, vocês vão todos fazer o curso da Ana. Que aí sem brincadeira, mas acho super interessante, acho que agrega e entrega bastante, tá? Então, de verdade, Ana, tô fazendo um agradecimento público mais uma vez, tá? Parabéns aí pelo conteúdo que você construiu, ficou muito legal mesmo. Vou colocar em algum local aí, ou então na descrição do vídeo, o link para o pessoal conhecer o curso. Mas como é que você vê aí o pessoal aí que está fazendo medicina, formando? Como é que você consegue dar algum conselho para eles aí? Que caminho para eles trilharem para conseguir ter um pouquinho mais de sucesso nessa nossa profissão aí tão bela? Então, o que eu diria, assim, primeiro, escutem os sinais, né? Porque ao longo dessa jornada aí da medicina, vocês vão ter sinais o tempo todo, se é esse o caminho, se não é, qual é a especialidade, né? Então, sigam esses sinais aí, porque eu acho que só tem sucesso mesmo quando a gente está bem conectado com aquilo que a gente, com a nossa vocação, né? Com as nossas habilidades, isso aí é o fundamental, né, para o sucesso. E eu acho que um outro ponto também importante é ficarem atentos a essa, assim, está tudo mudando muito rápido. Então, pode ser que a medicina, quando eles se formarem e terminar a residência, já não vai ser a mesma medicina de hoje, Uhum. entendeu? Pode ser que eu seja um pouco assim, né? Quem olha parece assim, um pouco né, exagerada, mas as coisas estão mudando muito rápido. E é importante, eu acho, para o médico estar atento a esses movimentos e se prepararem, né, com cursos que a gente não aprende também na faculdade.
né? Então, quando eu falo esses cursos até de experiência do paciente, né? São habilidades hoje, assim, importantíssimas e acredito que vão ser ainda muito mais, né? As inovações, né? Tem que estar muito atento né? Quais são as inovações aí, porque senão vai ficar para trás, né, Ricardo? Acho que o que Com eu diria certeza. são esses dois conselhos, se ouvir e estar atento ao que está acontecendo lá fora. Isso aí vale ouro, hein, gente? Guardem com carinho. Não, legal, Ana, parabéns. Obrigado aí mais uma vez pelo teu Obrigada. tempo. Foi excelente escutar aí um caminho completamente diferente e de super sucesso aí que você trilhou e vem trilhando. Sou um torcedor aí do VBHC e, consequentemente, seu, tá? Tô aí à disposição para ajudar, você sabe disso. Obrigado por toda a ajuda que você já conseguiu aí, mesmo que distante, poder me dar, e faça aí suas considerações finais. Obrigado aí de verdade pela participação. Bom, obrigada. Eu que agradeço, Ricardo. Foi muito legal esse momento aí de ficar contando. Eu adoro contar história, né? Então, para mim foi muito legal. Espero aí ter ajudado, aí, inspirado alguém. Já fico feliz aí. Obrigada aí pelo convite. Tá bom. Beijão, boa noite, tchau, tchau, gente. Até a Boa noite. próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.